Olá, galera, tudo bom? Quanto tempo, não é mesmo? Depois desse intervalo, voltamos e com um tema bem legal que dialoga com os vídeos que a gente começou no Pipocrente, não é mesmo? Exatamente, nosso primeiro vídeo foi sobre o Thanos da Marvel e agora a gente vai falar sobre a DC, que é muito melhor. Será? E além disso, a gente começou falando de vilões e agora vamos falar de heróis. Então fica ligado. Se você ainda não viu, volta lá pra ver o primeiro vídeo, aproveita e vê todos do canal e vem nessa nova temporada com a gente. Roda a vinheta. Bom, e a gente não podia deixar de falar de um dos dois maiores heróis e da união deles, né, em um filme só, que foi o Batman vs Superman. Um filme que foi muito esperado, não foi assim tão bem recebido, né, as críticas acabaram não sendo tão boas, mas ainda assim foi um filme que marcou, unindo esses dois personagens que são aí ícones, né, quando a gente fala de herói. Pois é, e a gente vai falar um pouco sobre identidade. A gente sabe que a gente às vezes tem uma identidade secreta, aquela coisa que a gente tem, que a gente não quer que ninguém saiba, a gente tenta esconder dos amigos, até que a nossa mãe fala. Ou então a gente mesmo fala, achando que ninguém sabia, ou que era de boas falar, mas a gente não. Essas Revelou. histórias, né, que a gente vive dentro de casa e a gente às vezes acha que todo mundo lá fora compartilha, mas não, Super né? A gente normal. tem essa identidade, né? É uma identidade secreta e às vezes acaba sendo revelada. Mas outras a gente sabe e a gente quer manter como identidade secreta. Existem coisas também que a gente quer mostrar pro mundo. A gente às vezes quer postar só as fotos que a gente tá bonito, só, né, só vitória. E aí isso acaba se tornando um pouco a nossa identidade heróica. E a gente vai falar um pouco sobre essas duas identidades hoje. Mas sobre isso que você falou, Felipe, é legal a gente perceber que os filmes mais recentes de herói vêm trazendo esse lado mais humano desses personagens, que a gente sempre viu como algo tão distante, tão inatingível, essa figura do herói. Eles têm essa preocupação de mostrar o lado frágil, o lado sensível, o lado das incertezas desses heróis que a gente acompanha desde que é criança. Isso é muito legal pra gente pensar também no lado nosso, né? Na nossa necessidade de humanizar também, de falar das nossas fraquezas, das nossas inseguranças. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, se você não conhece nem Batman nem Superman, parabéns, você não teve infância. Mas como a gente é muito bonzinho, Bruce Wayne. Clark Kent, Daily Planet. Bruce Wayne meets Clark Kent. a gente vai explicar pra vocês quem são esses personagens. Baseado nessa história, nesse universo desse filme, então a gente avisa aí e tem um pouco de spoiler. Bom, pra começar, o Batman, né? Um herói muito famoso e que tem um grande fã aqui do meu lado. A história do Batman começa logo na infância dele, com o assassinato dos pais dele. Esse fato gera nele, ao longo de toda a vida, uma grande sede de justiça, que faz com que ele use todo o seu poder financeiro para se preparar, estudar artes marciais, físicas e criar uma identidade de morcego que ele usa para combater o crime na cidade dele, a cidade de Gotham. O Batman tem um grande diferencial de que ele não possui superpoderes. Ele é um ser humano que se capacitou para lutar de forma extraordinária contra o crime. Por isso que ele é o mais legal. What are your superpowers again? I'm rich. Bom, o Superman é um alienígena, então ele nasceu num planeta chamado Krypton, e quando seu planeta estava sendo destruído, seu pai enviou ele numa cápsula para o espaço e ele caiu aqui na Terra, em Kansas, na cidade de Smallville. Que droga, né? A cidade de Smallville! E as meninas super... Não, é outra. É Townsville. Por ser um alienígena e por causa de questões da gravidade e tal, aqui na Terra ele tem super força, ele tem super velocidade e alguns outros superpoderes também, tipo um sopro congelante, solta laser pelo olho. Mais é notável no Superman é o seu grande senso de justiça e por isso ele se tornou um grande super-herói. E é legal pensar que esses dois personagens vivem essa vida dividida, né? O Superman tem o Clark Kent e o Batman tem o Bruce Wayne, que são as duas identidades que eles têm o esforço de levar aí ao longo da vida, né? Sobre o filme Batman vs Superman, ele começa relembrando a batalha entre Superman e Zod, que foi icônica no filme Homem de Aço. Essa batalha ocorre na cidade de Metrópolis, a cidade de Superman, e causa uma grande destruição, o que gera uma cisão na população sobre se a presença do Superman era realmente benéfica ou não. Are there any moral constraints on this person? We have international law. On this earth, every act is a political... E o Lex Luthor, ele começa a usar essa polarização, essa divergência, para jogar o Batman contra o Superman, para fazer com que o Batman pensasse que o Superman era realmente um problema para a humanidade, que até porque por onde ele passava tinha um rastro de destruição. E aí o Batman começa então a odiar o Super-Homem.
Até que finalmente Lex Luthor consegue promover a luta entre esses heróis. E é o ponto central do filme. E pro Batman, especialmente, que é só um ser humano, essa luta é muito desafiadora, né? Então ele se prepara com treinamento físico intenso, granada, lança de kriptonita e consegue realmente fazer a coisa ficar difícil pro Superman. Apesar da discrepância inicial de forças, a batalha não é fácil não. E são cenas muito maneiras, né? Essas cenas do fight. Mas no meio do fight, a gente tem os heróis se deparando com os seus medos, com as suas inseguranças, com as suas fraquezas. Porque, assim, eu não sei. Não fraquezas físicas, mas suas fraquezas emocionais. E também nessa batalha que a gente começa a perceber onde que os dois se encontram, né, nas suas histórias, que é, na verdade, no seu amor familiar, no amor pela mãe. A gente vê isso quando o Super-Homem fala pro Batman para salvar sua mãe, e aí o Batman revive na sua mente toda a sua história, toda a sua tragédia com a morte de seus pais. Em relação ao Superman, o filme mostra que por mais forte e poderoso que ele possa ser, ele também tem as suas fraquezas. E esse lado mais humano dele se revela principalmente pelo amor que ele tem pela sua mãe e pela Lois Lane. E é desse amor que surge justamente o seu senso de justiça e o seu amor pela humanidade que faz ele ser o herói que ele é. E além disso também, a batalha dele com o Batman também deixa claro que o Superman pode morrer sim. Então toda essa coisa dele ser invencível já fica um pouco fragilizada quando o Batman fica ali, ó, pertinho de acabar com o Superman. É por isso que o Batman fala que ele não é um deus. E começa a perceber que ele é suscetível à morte. Porque tem pessoas que realmente veem o Superman como um deus, assim, como o cara que é o salvador da Terra. We have always created icons in our own image. What we've done is we project ourselves onto him. The fact is, maybe he's not some sort of devil or Jesus character. Maybe he's just a guy trying to do the right thing. No final das contas é isso, né? Ele só é um cara tentando fazer o que ele acha que é certo. E enquanto acontece todo esse rolê, esse conflito aí entre eles, o Batman vai tomando várias decisões erradas, né? Movido pelo ressentimento, pela sede de vingança e influenciado pelo Lex Luthor, que é o arqui-inimigo do Superman. Mas no final das contas, o Batman percebe que o Superman na verdade não é assim uma ameaça, que ele pode inclusive ser um aliado para tornar a Terra um lugar melhor. E isso é importante para a gente perceber o quanto a gente pode tomar decisões erradas quando a gente está motivado por ressentimento, por vingança ou quando a gente se deixa ser influenciado por pessoas ruins. Ou quando a gente menos espera, a gente é atingido naquele ponto fraco, né? A gente se garante na nossa força, como os heróis ali, se garantiam nos superpoderes deles, ou o Batman em todos os equipamentos que ele tinha, em todo o treinamento. E a gente, às vezes, também assim, se garante na nossa força, na nossa capacidade e quebra a cara. E quando a gente se sente atingido no ponto fraco, a gente acaba se tornando raivoso ou fica cego mesmo. E a gente pode sair brigando, lutando, sem nem entender de fato o que está acontecendo, sem saber quem são os nossos inimigos de verdade, e a gente acaba perdendo ou fica confuso sobre a nossa própria identidade. E essa questão da identidade secreta e a identidade do herói, ela diz muito sobre a nossa própria dualidade, de sermos seres pecadores e, ao mesmo tempo, sermos filhos amados de Deus. São complementares e as duas têm a ver com o que a gente é. A nossa identidade secreta tem a ver com as nossas fraquezas, nossa identidade falha, como pessoas que erram. Essa é a nossa identidade secreta, que a gente tenta esconder de todo mundo, mas não tem como. Todos nós temos essa identidade em comum. Todos nós somos falhos. E Paulo mesmo na Bíblia já relata isso, fala que todos são pecadores. É como já dizia o sábio, né? Todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar. Mas calma, sem pânico. A gente também tem a nossa identidade de herói. Mas a nossa identidade de herói, ela não é fruto do nosso esforço. Ela é fruto do trabalho que Deus faz na gente para que a gente se torne a imagem e semelhança de Cristo. Pensa aqui comigo. Deus enviou seu Filho para viver aqui de forma perfeita, ensinar pra gente como a gente deveria viver, mas também para morrer na cruz por nós. Ele carregou todas as nossas dores, todas as nossas fraquezas, elas ficaram lá na cruz. E por isso hoje a gente pode ser visto como filho de Deus. Deus hoje nos olha com os olhos de amor de um pai, porque a gente não tem mais esse pecado em nós, porque foi lavado por Cristo, pelo sacrifício de Cristo. E, cara, pensa nisso, essa é a nossa identidade hoje, filhos de Deus. Muito obrigada pra você que ficou com a gente até o final desse vídeo. A gente agora tem que se despedir porque a gente tá cheio de coisa pra fazer hoje, né?
dá o seu like, curte, compartilha e vê os outros vídeos aí do canal. E é legal pensar que esses dois... Meu Deus, Rocona. Batman, fica aí. A história do Batman. Do Braga. A história do Braga é que ele trabalha lá na imagem. A história do... Eita! É o Temer? Da infância, né? Eu sou o Batman. Eu tô na Aline. Muito obrigada pra você que ficou até o final desse vídeo. A gente tem que agora dar tchau, porque a gente tem muita coisa pra fazer hoje, né não? É verdade, não esquece de se inscrever. Se você gostou desse vídeo... Você não tá conseguindo falar! Eu vou saber se você não ativar o sininho.